Hoje é com muita alegria, com muito carinho que recebemos o nosso irmão Carlos Garcia, que evitou trabalho. Senhoras e senhores, em nome de Deus, nosso Pai e Criador, em nome de Jesus, nosso guia, mestre e modelo, nós cumprimentamos a todos os presentes, dizendo-lhes assim: boa noite. Boa noite. A convite da União Regional Espírita, estamos aqui nesta noite. A União Regional Espírita é um órgão da Federação Espírita Catarinense que administra todas as casas espíritas da região da Grande Florianópolis, com exceção da ilha. Na ilha tem outra URI, aqui é a URI 14. E o tema que nos deram é esse livreto que está sobre a cadeira, sobre o suicídio. Eu creio que eu já falei nesse tema aqui há algum tempo atrás. E vou falar hoje de novo, força de convocação. Não que vocês venham a querer se suicidar, não é isso. Eu não acredito. Mas é que em nossa volta, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, nós podemos encontrar pessoas com essa tendência, ou passando por problemas em que nós temos a obrigação de ajudar, não a que ela cometa o suicídio, mas a que ela não cometa o suicídio. É o contrário. Vamos ajudar para que ela volte ao equilíbrio, ao normal. E aí o enfoque que a URI nos pediu é quais são as causas que podem nos levar ao suicídio. Tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? Por quê? Quais são as consequências deste ato fatal na vida humana? Por que o indivíduo apodera-se da direção de um avião e se transforma num homem-bomba? Como se recuperar do suicídio? E prece pelos suicidas. A prece pelos suicidas tem lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem um capítulo só de preces para toda situação. Mas nesse livreto eu já olhei, também tem a prece para os suicidas. Muito interessante. O tema que nós vamos falar, desenvolver, não tem nada da nossa opinião. O que tem aqui são escritos, registros na literatura espírita. Aquela questão que diz assim, por que é que uma criatura, o que faz uma criatura pegar um avião e se transformar num homem-bomba? Não é só um avião, é um carro também. Como foi feito recentemente, um cara pegou uma jamanta, um caminhão, e jogou em cima de uma multidão. Então não é só avião. Mas o que é que leva uma criatura a fazer um negócio desse? As razões está
no conhecimento de Deus. Nós não temos a capacidade de avaliar o que se passa no interior, no âmago, no íntimo de uma criatura dessa. Uma coisa é certa: desequilíbrio é o primeiro ponto. Outra coisa que pode estar dentro dele: ódio de criaturas, de seres humanos. Uma outra coisa, o fanatismo, que certas religiões pregam, que eles são os eleitos de Deus, os outros são todos pecadores. Fanatismo religioso. Desde criancinha já é treinado, educado para quem não pertence ao nosso Deus é nosso inimigo. E aí faz esse tipo de coisa. Mas o verdadeiro motivo que está lá dentro, o passado da criatura, isso está na mão de Deus. Só Ele tem a capacidade de avaliar, de julgar. O que nós temos que fazer é aquilo que está ao nosso alcance. Aconselhar para não fazer, orar para não fazer, pedir assistência aos bons espíritos para que não se faça esse tipo de coisa. Então, dito isso, o que é, na literatura espírita, o suicídio? É um ato de violência contra a própria vida. Vida essa que só quem pode tirar é quem deu. E quem deu foi Deus. Ele dá, Ele pode tirar, a hora que Ele quiser. É uma transgressão, o suicídio é uma transgressão à lei de Deus chamada lei de conservação. É uma das 10 leis que tem no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614 até a questão 892. As 10 leis de Deus, as 10 leis divinas, as 10 leis naturais, que não confundam com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é outra coisa. Os 10 mandamentos foram recebidos no Monte Sinai pela mediunidade de Moisés, há 2.300 anos atrás. E as leis naturais foi dita por Jesus e escrita pelos evangelistas. E depois trazida para a codificação espírita, para o livro espírita. 1857 anos depois. Então, essa lei de conservação, ela diz que nós temos dentro de nós o instinto de nos conservar ao nascer, nos conservar até o dia que chega o desenlace, a morte. Mesmo que a gente esteja velhinho, nós queremos ficar aqui até o último segundo, porque a lei de conservação bate mais forte dentro de nós, para que nós venhamos a cumprir os nossos objetivos aqui na Terra, as nossas missões, os nossos programas, os nossos projetos, as nossas expiações, sofrimentos, dores, para pagamento de dívidas que nós estamos devendo
ao mundo espiritual. Então a lei de conservação é essa aí. Na hora que nós tiramos a nossa vida bruscamente, nós estamos transgredindo essa lei. Estamos cometendo um ato de violência. Estamos cometendo uma revolta contra os desígnios de Deus. Uma revolta contra os desígnios de Deus. E aí, nós temos dois tipos de suicídio. O direto, ou violento, e o lento, ou indireto. O suicídio violento é aquele que nós resolvemos dar cabo da vida. Se joga no edifício, se joga debaixo de um carro, pega o seu carro e se joga no despenhadeiro, se joga na ponta de luz, que quando eu era criança isso era muito normal. Normal não, comum. A pessoa brigava com o namorado, se jogava da ponte. Ficava devendo, não conseguia pagar, se jogava da ponte. Toda semana tinha uma novidade naquela ponte de luz. E eu morava ali no lado, sabia de tudo. Qualquer desilusão, o caminho fácil era a ponte de luz. Hoje não mais, porque a ponte está interditada. Graças a Deus. Então, esse é o suicídio violento ou direto. Mas tem um outro, que é o lento, e que nós fazemos todos os dias. Quem bebe sistematicamente encurta a sua vida? Claro que encurta. Está se matando. Eu falei quem bebe sistematicamente. Eu não falei quem toma uma taça de vinho, quem chega domingo toma uma cervejinha para comer o seu churrasco. Não estou falando. O ruim de tudo é o exagero. O normal, o próprio nome está dizendo, é normal. Pessoa que fuma 1, 2 carteiras de cigarro por dia, está se matando? Está. Porque esse produto tem coisas negativas para o nosso organismo. Vai atuando no nosso organismo. O excesso de carne vermelha, excesso. Drogas, os próprios remédios que nós tomamos para pressão, para diabetes, para isso, para aquilo, equilibra de um lado e estraga do outro. Fazer o quê? Fazer o quê? Então, os riscos e desgastes desnecessários é o que leva nós a termos a nossa vida encurtada. Enquanto que o Divaldo Franco está tendo a vida dilatada, sobrevida, já era para ter desencarnado mais ou menos aos 60 anos, já está com quase 90. Mas olha o trabalho que ele faz. Vai lá no YouTube, digita lá, Mansão do Caminho, para você ver o que é um trabalho que ele faz. O Chico, da mesma forma, era para ter desencarnado na faixa dos 60, viveu 90. Mas olha o trabalho que o Chico fazia. E continua fazendo coisa espiritual. A irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, todos verdadeiros missionários. O Francisco de Assis, que se alimentava de água, porque ele já sabia que o nosso organismo é constituído por 70% de água. E ele se desprendeu tão
maravilhosamente da matéria, que jogou a caneca de tomar água fora. Porque ele falou, eu tenho mão, e com a mão ele fazia isso aqui. Tomava água com a mão. Isso é o exemplo do desprendimento. Então, o abuso, olha a palavra que eu estou usando, o abuso do fumo, o abuso do álcool, o abuso das drogas, agindo no nosso corpo, vai complicar as nossas células, os nossos órgãos. Quando nós enchemos a nossa comida de pimenta, essa pimenta vai para dentro do estômago e começa a corroer a flora bacteriana que nós temos aqui, protegendo a parede do estômago na hora da digestão. Porque a digestão é feita com um tipo de ácido. E o ácido, para não atrapalhar o nosso estômago, ele vai agir em cima da comida. Vai separar o bom, que vai para o sangue, e o ruim, que vai ser excretado nas fezes. Então, a hora que a pimenta bate lá dentro em excesso, ela vai começar a corroer essa parede do estômago. O álcool, o fumo, as drogas colaboram para que isso aconteça, gerando em nós as gastrites, as úlceras e até os cânceres. Se não bem tratado das gastrites e das úlceras, pode virar os cânceres. Então é nesse sentido que o Evangelho manda que a gente cuide do corpo e cuide do espírito. Porque o corpo é a casa do espírito. E o espírito precisa de um corpo equilibrado para poder viver e cumprir a sua tarefa. Está lá no Evangelho. E aí, o abuso dos trabalhos estafantes, trabalhar além daquilo que precisa. Trabalho, o que a gente sabe do trabalho? 8, meio-dia, 2 às 6. Ou das 12 às 18. Ou das 12 às 19. Mas tem final de semana. Para quê? Para equilibrar. Para a pessoa descansar, refazer. E depois tem a noite. Para a pessoa poder repousar, descansar. Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Aí sai do trabalho e acha que repousar é ver 5 novelas da Globo. Que trata de traição. Meu Deus! Eu nem sei o que tem nessas novelas, mas mais ou menos eu imagino. Roubo, traição, o que está na moda agora, como o nome é corrupção. Eu pergunto a vocês, o que é que isso ajuda no nosso equilíbrio emocional? O que é que ajuda? Aí chega meia-noite, viu as novelas todas, aí tem o Jornal da Globo, tem isso, tem aquilo, ainda vai ver o filme Duro de Matar 4. Vai dormir com a mente cheia de lixo. Aí de madrugada não consegue se sair do corpo, o espírito não consegue sair do corpo para encontrar os parentes que estão desencarnados. Não consegue por quê? Está muito pesado. Está com muito lixo. Então nós temos que aprender até a dormir. O espírita tem que aprender a dormir. E mais ainda, aprender a viver para saber morrer. Saber morrer. Vai se desprendendo. Para quando chegar na hora que o telefone tocar, a gente está preparado. Com a certeza de que a vida continua. E o Espiritismo matou a morte. Para nós não existe morte. Existe desencarne. Que é isso? É tirar a carne do espírito. Deixa só o espírito quietinho. Ele e o corpinho dele. E vá com Deus. E essa carne
Tem um crematório tão bonito aqui na Palhoça que eu fui visitar semana passada. Né? Já estão preparando para ir. Mas se não quiser para o crematório, também tem o cemitério. É opção, né? Dizem que o mais higiênico é crematório, mas tem que ser preparado para isso, também não é assim. Diz os espíritas que para a gente ser cremado, a gente deve esperar 72 anos. Deve esperar o corpo. Família, guarde o meu corpinho na geladeira por 72 horas. Depois manda queimar. Tá? Por favor. É assim que deve ser. Orientações tudo. Viu, Carlinhos? Tá ligado? Trabalhos estafantes, alimentação inadequada. Uma feijoada é bom? É ótimo. Um cozido é bom? É ótimo. Sem exagero. Tudo na medida certa. Um mocotó é bom? É ótimo. Mas entope veia? Entope. Então comam de vez em quando, não é toda semana. Vida sensual inadequada. A lei de reprodução é uma lei de Deus. A energia sexual existe em todos os seres humanos, em todos os animais. É obra de Deus a nosso favor. O que não se pode fazer é comércio. Uma coisa tão linda, tão maravilhosa que é a energia sexual. Por etapa da nossa vida, à medida que a idade vai pesando no ombro, o ser humano vai sofrendo as modificações, mas não deixa de ter a sua energia sexual. Não tem como tem um jovem de 18, de 25, de 35, mas tem a sua energia no equilíbrio da sua idade. E aí começa a equilibrar a convivência, o amor, tudo aquilo de bom que vai surgindo através da idade, mas que a energia sexual ela vai diminuindo. Obra de Deus. Não tem energia solar? Tem. Tem energia elétrica? Tem. Tem energia atômica? Tem. Energia sexual é o combustível da nossa vida. É o combustível da nossa vida. Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso. Viu, seu Carlos Davi? Muito bom. Mas a boemia também é algo que diminui a nossa vida. Eu sei que ninguém aqui é boêmio, mas existe boêmios. Diminui? Diminui. Ora, um organismo como esse virar à noite numa balada, suado, tomando, bebendo, fumando e fazendo sabe lá outras coisas, depois sai de sereno, toma chuva. Não sente nada. Por quê? Porque tem 18 anos, tem 20. Aí quando chega aos 40, 45, 50, começa a aparecer tudo aquilo que a gente não quer que apareça. Mas como se eu estou levando uma vida regrada, até casei? É consequência. É consequência da juventude mal conduzida. Com certeza. Então essa é a diferença entre suicídio lento e suicídio violento. Mas, o que é que leva um cidadão a cometer o suicídio? Loucura. Loucura. Ficou destrambelhado, correu, matei. Embriaguez pode levar a criatura a cometer um ato desse. Remorso de alguma coisa mal feita. Arrependimento. Descontentamento. Tudo isso pode levar a criatura a cometer um ato desse. E aí, quando a gente comete esse ato,
triste e a gente vê que a gente não se matou, é uma decepção. Porque o suicida que comete o ato de suicídio, e ele depois que ele volta, quer voltar ao normal, e ele começa a querer falar com alguém e ninguém escuta. Ele quer falar com alguém e ninguém dá bola, porque ninguém está ouvindo ele. E ele começa a ver o corpo caído no chão, ensanguentado. Daqui a pouco vou preparar para o enterro. Ele vai ver que ele não morreu. Olha a decepção. Foi buscar a morte que não veio, porque a morte só existe no corpo físico. Mas cada ato desse aí é um caso. Nós não podemos generalizar. Dizer que vai ser assim, tem que ser assim. Não tem que ser nada. Está tudo nos desígnios de Deus. Cada caso é um caso. E vai ser tratado como tal. Não dá para generalizar, nem criar uma fórmula matemática para um ato de suicídio. Mas dá para a gente ver que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que os espíritos socorristas vão estar para ajudar aquela criatura. Mas não tenho dúvida de que a justiça de Deus acontecerá. Tudo tem consequência. Tudo. O desprendimento do espírito naquele corpo que ele matou pode levar dias, semanas, meses e até anos. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas a gente escuta o espírito dando declaração de que ainda está vendo o corpo. E já se passaram tanto tempo. Então é a criatura cheia de energia, ligado ao corpo que tentou destruir. Que destruiu. Por que cheio de energia? Porque quando nós desencarnamos com doença prolongada, é uma coisa. Quando nós desencarnamos cheio de vida, é outra coisa. Todos nós temos energias, e nós temos. Assim como o veículo não anda sem gasolina, sem álcool, sem diesel, nós também não conseguimos sobreviver sem a nossa energia que vem do plano espiritual. A energia que vem do plano espiritual. Que habita, fortalece as nossas células, que dão origem aos nossos órgãos, para que eles funcionem. Um fígado tem 30 milhões de células. Célula é a menor partícula de um órgão que tem as propriedades do órgão. Uma célula de fígado é fígado. Mas para formar aquele fígado lindo que nós temos, são 30 milhões de células. E nós somos alimentados, abastecidos pelo FCU, Fluido Cósmico Universal, que está nos alimentos, que está na água, que está na natureza, que está à nossa volta. Então nós vivemos cheio dessa energia. Quando a gente fica doente, doença prolongada, deitado na cama, essa energia vai se enfraquecendo, vai se esvaindo, e a gente vai ficando fraquinho, que a gente chama de moribundo. Vai ficando fraquinho, fraquinho. Os laços vão se afrouxando, os laços que prendem o espírito ao corpo vai se afrouxando. E a gente começa a viver, se já estiver chegando na época de desencarnar,
a gente já começa a viver o outro lado. E já começa a receber a visita de parentes desencarnados. E aí que a pessoa lá deitadinha na cama diz assim, a minha vovó está aqui, meu avô está aqui, eu vi a minha tia, tudo gente que já estão no plano espiritual. Se a gente não tem conhecimento espírita, vai dizer assim, apilolou. Não é nada disso, aquilo é uma realidade. Os espíritos amigos, familiares, simpáticos vêm nos auxiliar nessa transição. Junto com os guias, protetores, anjos de guarda, é toda uma assistência. É isso que acontece. Então é melhor morrer de que jeito? De forma violenta, abrupta ou lentamente? Lentamente. Através de uma doença prolongada. Mas aí a criatura sofre, a família sofre. E daí? E daí? Está nos desígnios de Deus. Então, essa é a diferença entre a gente estar cheio de vida, cheio de energia, e a gente está doentinho, já tipo para lá de Bagdá, como se diz. Finalizando, nós podemos dizer uma coisa de suma importância. Todo ato de suicídio tem consequências. Nós somos feitos de 3 coisas: corpo, físico, espírito, mas o espírito tem um corpo dele particular, chamado perispírito, que é fluídico, que a gente não vê, a não ser o médium vidente que consegue ver. Então, os atos que nós praticamos que não deveríamos ter feito, fica gravado nesse corpo que acompanha o espírito, o perispírito. Fica gravado ali. Na próxima encarnação, o corpo para aquele espírito será moldado, será confeccionado de acordo com as informações que o perispírito fornecer. Se vocês quiserem estudar isso aí, eu indico um livro maravilhoso de André Luiz. O livro de André Luiz chama-se Missionários da Luz. Fala tudo sobre reencarnação, sobre espírito, perispírito, tudo. Desde para nós que temos uns netinhos pequenininhos, ou vocês, eu não tenho, até a idade madura que poderá orientar as pessoas. Não esqueçam disso. Então tudo tem consequência. Conclusão: de acordo com os nossos atos, na próxima encarnação, para que haja o resgate, nós podemos, eu não estou dizendo que isso é uma forma matemática, eu estou dizendo que nós podemos vir com problemas. Se a gente se envenena, a gente poderá vir com doenças na válvula do coração, problema de gastrite, problema de aparelho digestivo, problema no sangue, consequência de um suicídio por envenenamento. Mas pode ser mais ou menos? Claro que pode, porque Deus é misericordioso. E nós temos merecimento também, não é só cobrança. Depende da nossa vida aqui na Terra. Eu vou fazer a caridade, é uma coisa. Eu não quero fazer a caridade, é outra coisa. Eu vou ajudar o pessoal órfão, o pessoal, a velhice desamparada. Eu vou ajudar através da medicina, da enfermagem. Vou ajudar creche. É uma coisa. Não, eu vou viver de forma egoística, é outra coisa. Aí o sofrimento vai ser grande. Mas se eu for viver com o desígnio de Jesus, de Deus, fazendo bem, eu vou ter a minha pena aliviada.
É isso que acontece. Mas tem um incêndio, a pessoa se tocou fogo. Tocou fogo na roupa. Ela poderá vir com doenças na pele, com fogo selvagem. Mas tem gente que se tranca num quarto e abre o gás, morre asfixiada. O que acontece? Doenças respiratórias. Pode acontecer. Mas tem gente que se enfoca. Primeiro uma corda, põe no pescoço e se joga. O que pode acontecer? Problema de nervos, problema de tumores e até paralisia infantil. Sim, porque na hora que você desloca isso aqui, a coluna arrebentou. Aí a consequência poderá ser. Mas tem gente que pega um revólver e dá um tiro no ouvido, estraçalhando o crânio. Como é que essa criatura pode reencarnar? Porque essa pergunta que eu estou respondendo está aqui, ó. Como se recuperar do suicídio? Está aqui. Na solicitação da URI. Você estilhaçou o crânio, pode vir com problemas mentais, cegueira, porque você desestruturou tudo com a bala. Mas tem gente que pula de uma altura, em cima de um prédio, poderá vir como o quê? Problema nos ossos, doença nos músculos. Gente, isso é a justiça de Deus em ação. Quem arranjou para a cabeça fomos nós. Quem cometeu os atos falhos fomos nós, não foi Deus. Então nada mais justo do que com a lei de causa e efeito nós vamos colher o que nós plantamos, o que nós semeamos. Portanto, ninguém culpe a Deus, mas vamos ajudar a quem nós conhecemos que tem essa tendência, dizendo, não vale a pena, porque você não vai conseguir se matar. Conclusão: todo e qualquer ato inadequado que nós cometemos contra nós mesmos traz consequências tipo aleijões, má formação dos órgãos, disfunções orgânicas, esterilidade, desajustes psíquicos, mentais, ansiedades, inseguranças e medos, depressão sem causa justificada e, o que é pior, tendência a novo suicídio. O sujeito que desencarnou como alcoólatra, nós temos que ajudá-lo para que não desperte nele o gosto pela bebida. Correto? O sujeito que cometeu um suicídio, a tendência é fazer de novo, pelo desequilíbrio. Quais são os antídotos que nós devemos usar para que isso não aconteça? Fé em Deus, que é nosso Pai e nosso Criador. Fé no futuro. Paciência. O Chico Xavier, cada vez que alguém ficava na frente dele, com reclamações, ele só dizia assim, isso passa. Isso também passa. Olhe para o céu. As nuvens, a cada segundo, já não têm a mesma configuração. Elas também passam. Paciência, amor, calma, resignação. Nós estamos habitando um planeta de provas.
não é um planeta feliz. Não é um planeta ditoso, não é um planeta divino, é um planeta de provas e de sofrimentos, de dores, aonde quem está aqui merece estar aqui para se melhorar, para crescer. Com certeza. O Chico dizia, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para a nossa evolução. Portanto, não devemos reclamar. Porque tudo passa. Trabalho, porque uma mente desocupada é o quê? Oficina do... É isso mesmo que vocês estão pensando. Deus é Pai. Deus é soberanamente bom e justo. E nos dá nossas provas, as expiações para o nosso crescimento. O caminho é lutar. E lutar para vencer, não para perder. O estudo, o conhecimento e a aplicação do amor a Deus é o maior antídoto. E foi Jesus que disse, no capítulo 6 do Evangelho, o Consolador: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, em sofrimento, com dores, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso. Por quê? Porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. O que é o meu fardo? O que é o meu jugo? São os meus ensinamentos. Pratique-os e serás feliz. Porque só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Obrigado, boa noite e muita paz. Feliz semana a todos. Obrigado.